Shalom, faça um excepcional dia, estamos chegando aí para mais uma palavra que liberta. Faça um excepcional dia, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Cacilda, Eliane, de Recife, Nilza, Antônia, faça um excepcional dia, estamos juntos. Para mais uma palavra que liberta, nós queremos compartilhar uma palavra para o seu coração nesse dia de hoje. E a nossa oração é que o Senhor verdadeiramente possa lhe trazer um rema. Roberto, faça um excepcional dia. Ceará, tamo junto. Joelzinho, glória a Deus. Estamos juntos aí, convide pessoas para estar conosco. Nós estamos estudando a palavra de Deus e temos a certeza que a palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela renova, ela restaura, ela te impulsiona, ela te exorta, ela te encoraja. Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Muito bem, eu quero ler mais uma porção da palavra de Deus com você, nesta manhã do dia 9 de maio de 2024, agora são 9 horas e 16 minutinhos, 9 horas e 16, estamos chegando para mais um compartilhar. Façam todos um excepcional dia, quero dizer que vocês são todos bem-vindos, em nome de Jesus. Serginho, Piaça, Antônio, Perfumaria, Marta, faça um excepcional dia. Tamo junto. Bora lá, eu quero ler. Nós estamos estudando. Você sabe que as Escrituras dizem: examinai, pois, as Escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna. Você tem examinado as Escrituras? A orientação bíblica do Senhor é que nós devemos examinar as Escrituras, porque as Escrituras nos mostram o caminho, nos dá a revelação do caminho. Jesus falou: o meu povo erra, o meu povo perece, o meu povo sofre, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso é que também falamos. Ok? Nós sabemos que toda a Bíblia, não é? Ela é Antigo e Novo Testamento. Toda a Bíblia, ela é Velho Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. A palavra nos conta que a Antiga Aliança tornou-se obsoleta, a Antiga Aliança tornou-se antiquada. E nós estamos agora em uma outra dispensação, conhecido como a dispensação da graça. E você tem examinado as Escrituras nesse contexto? Muito bem. Nós estamos estudando Gênesis, tá? E eu quero dar continuidade, porque, na verdade, o intuito de compartilhar aqui é ser um instrumento de Deus. Mas eu faço isso com encargo e com muita alegria, porque é o meu devocional. Então eu estou relendo uma vez mais as Escrituras. Estamos aqui no capítulo 7 do primeiro livro de Gênesis. Nós já lemos, estudamos, compartilhamos aí, está aí à sua disposição, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 de Gênesis. Falamos da criação, não é? Falamos do primeiro homicídio, do pecado, da queda do homem. E hoje eu quero dar continuidade lendo mais uma porção da palavra de Deus,
que está registrado no capítulo 7, e eu quero ler com você o versículo 1 ao versículo, então, de número 16. E aí, vamos ver o que nós podemos aplicar em nossas vidas no contexto da Nova Aliança e do Novo Testamento nos dias de hoje, tá bom? Então observe, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar, enfim, você pode acompanhar conosco, pode marcar as referências também, tá? E em marcando as referências, você pode checar, deve fazer isso, em nome de Jesus. Mas diz assim a Escritura, não é? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra. Observe, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Não é? 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez, preste atenção nisso, versículo 5, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos, dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e eles e todos os animais segundo suas espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo suas espécies, todas as aves segundo suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia que ora se inicia, por mais esta palavra lida. E a minha oração é que tenhamos revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que haja sabedoria e que haja entre nós realmente a palavra rema específica, liberada pelo seu Espírito. Porque nós sabemos que quando o Logos, a palavra escrita, é liberada, em contato com a matéria e o mover do Espírito, a vida fluindo. E nós clamamos nessa manhã pela vida Zoe, que flui em nós e através de nós. E que em cada coração, onde houver guarida para guardar esta palavra,
para receber essa palavra, que haja frutificação a 30, 60 e 100 por um. Eu oro na certeza que me ouve, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus irmãos, nós vemos aqui algo interessante. Ontem eu compartilhei aqui, não é? Sobre a direção de Deus de como construir a arca. Quer dizer, eu falei ontem aqui da aliança que Deus estabeleceu para com Noé e com a casa de Noé. Eu falei ontem aqui, baseado no capítulo 6, que Noé, ele tinha o mapa, ele tinha como fazer, apesar das circunstâncias, apesar do decreto, apesar da situação, porque Noé achou graça diante do Senhor. Nós sabemos que à luz da nova aliança, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Mas aqui no capítulo 7, nós de fato podemos confirmar, comprovar, à luz das Escrituras, que o Senhor permitiu que Noé e a sua casa fosse salvo. No versículo 1 nós lemos algo interessante. O que nós lemos aqui no versículo 1? Nós vemos que o Senhor foi quem falou a Noé: entra na arca, tu e a tua casa. E aí o versículo continua dizendo: porque reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio desta geração perversa. Nós sabemos que no homem, nenhum homem, exceto Cristo, há justiça. Nenhum homem sequer, ele conseguiu obedecer e cumprir a lei conforme a ordem de Deus. Mas por quê? Aqui tem uma chave e eu quero passar para você. Noé achou graça diante de Deus. Noé encontrou Cristo. Noé trouxe então aqui o Cordeiro, à luz da nova aliança, do Novo Testamento, algo que marcou a história e que divide Velho e Novo Testamento, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele teve a revelação. Você e eu precisamos ter a revelação de Cristo. Por quê? Nós sabemos que a justiça não é a justiça do homem, é a justiça própria. Nós sabemos que a justiça é a justiça de Cristo. Então preste atenção em algo. Olha só o texto. Reconheço que tem sido justo. Por que tem sido justo? Porque encontrou graça. Entende? Encontrou Cristo. Então nós, nos dias de hoje, precisamos encontrar, ter a revelação desta graça, ter a revelação do Cristo vivo, saber que o dom da justiça é um presente, é uma dádiva concedida. Alguém pagou o preço e nos deu. Então eu não sou justo porque eu, Edinaldo, o faço por merecer. Eu sou justo porque eu recebi o dom da justiça à luz de Romanos capítulo 5, versículo 17 a seguir. Você precisa ter esse entendimento. A justiça que há em mim é a justiça concedida por Cristo, por conta do amor com que me amou. Entendeu? O dom da justiça eu recebo. Por quê? Verdadeiramente, nenhum sequer, exceto Cristo, é justo. Então veja bem, observe aqui. E aí, Deus então chama Noé de justo. Aleluia! Assim como Deus te vê em Cristo justo. Por quê? Porque você foi justificado por Cristo quando Cristo morreu naquela. Então observe, você
foi justificado pelo sangue de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E aí nós vemos aqui a provisão do Senhor. Nós vemos aqui, não é, que Deus deu a direção a Noé para entrar na arca e colocar na arca animais limpos que servia também para a alimentação. Porque verdadeiramente, quando tudo isso aconteceu, entendeu? 40 dias e 40 noites de água. Preste atenção nisso, não é? Tudo virou um mar. Tudo virou um mar. Mas Noé estava na arca. Ele e a sua casa, guardado, são e salvo. O que eu estou querendo dizer para você? Independente das circunstâncias, da situação, você, em ouvindo a voz do Senhor, a verdade que liberta, a palavra que liberta, saiba de uma coisa, você está salvo por Cristo, em Cristo, para a glória de Deus Pai. Você e a sua casa não perecerá. Por quê? Porque o Senhor, o Deus da provisão, Jeová Jiré, há de prover, assim como proveu. Você, preste atenção, você, por estar ouvindo a voz do Senhor, por certo, é provido, é cuidado, entendeu? Como nós vemos aqui na história de Noé, que foi provido, que foi cuidado, que foi protegido. Eu quero dizer para você, repetir o que eu falei ontem aqui, vou dizer uma vez mais, porque isso aqui é uma verdade. Vou falar para você. No centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, há poder, há direção e há provisão. Entendeu? Quando nós ouvimos a voz de Deus, para muitos é loucura, mas para você é o teu Senhor falando. Você já imaginou Noé, quando ele recebeu a direção, a missão de construir a arca? Então veja só, até aquele momento não havia chovido na terra. Entendeu? Até aquele momento, quem era Deus? Talvez você não para imaginar a história, e eu quero aqui compartilhar com você, para que você consiga ampliar, ter a revelação. Preste atenção, a mulher de Noé era como qualquer mulher nos dias de hoje. Entendeu? E Noé, ele chega para ela e fala assim, ó, Deus falou comigo. Você já parou para pensar a mulher de Noé falando que Deus? Porque não tinha igrejas no tempo de Noé, nos dias de Noé, como temos hoje. Várias aí instituições, denominações, embora eu creio que igreja é uma só do qual Cristo é a cabeça. Mas não era como hoje. Você consegue entender? Deus, quem era Deus? Aí Noé chega e fala assim, viu? Deus falou comigo. Você já parou para pensar nisso? Ele chega para a mulher e fala assim, Deus me deu um projeto ousado. Deus falou comigo. Ele falou que vai chover. Chover? Dá para imaginar essa conversa? A mulher de Noé era tal qual uma mulher no dia de hoje. Você, homem, que é casado,
Você já parou para pensar, você chegando com algo inusitado e falando para a sua esposa, não é? Viu, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se você falar algo desta natureza ainda nos dias de hoje, eu não sei se a sua mulher, que é casada contigo, sei lá quantos anos, vai acreditar. Entendeu? Vamos continuar um pouquinho, pensar um pouquinho mais? Aí Noé, ele vai falar com os filhos. E os seus filhos são casados. Correto? Dá para imaginar as noras falando com os filhos de Noé? Seu pai agora ficou louco e quer colocar você na loucura? Dá para imaginar isso ou não? Dá para imaginar as filhas, as mulheres dos filhos de Noé chamando de canto para uma conversa como marido e mulher? Você sabe aquelas conversas? E falar assim, viu? Deixa seu pai com esta loucura que é dele. Você já é bem crescidinho, você já é casado, entendeu? Larga teu pai nessa loucura, ele, e vamos cuidar da nossa vida. Dá para imaginar isso? Ou você acha que foi simples assim, não é? Nós estamos aqui compartilhando uma palavra todas as manhãs. E às vezes quando começamos a ler as escrituras, pessoas vão saindo. Quando nós paramos para assim pensar um pouco, as pessoas não querem, parece que não querem muito não saber das escrituras. E olha que está escrito, examine, pois, as escrituras, porque cuide, porque nela vocês têm a vida eterna. Nós vemos algo ainda interessante falar. Você sabe que há profecias. Nós moramos no Brasil. Eu não sei você, mas eu moro no Brasil. Eu moro no estado do Paraná e moro na cidade de São José dos Pinhais. Aliás, alô Paraná, alô Brasil, alô São José dos Pinhais. Preste atenção. Você sabe que há muitas profecias circulando aí, que foram profecias de ano de 2016, 2017. Profecias acerca do que está acontecendo hoje na nação. E que as pessoas riram, e que as pessoas deram risada, e que as pessoas ignoraram. Você sabe que no estado do Rio Grande do Sul, agora, está uma calamidade ali. Né? Nós temos tido notícia, tem pastores amigos nossos que estão lá, prédios de igrejas ali, não é? Inundaram-se. Pessoas morreram. Entendeu? Enfim, desabrigados, sem água. Você sabe, eu recebi uma mensagem do pastor lá, supervisor. Ele falou assim: nós estamos precisando de água potável. Você sabe o que é isso? Você já parou para imaginar o caos sem internet, sem energia? Não tem acesso a banco, a Pix. Você já parou para pensar nesse caos? Ou não? Situação, hein? Então, preste atenção. Nos dias de Noé, Deus fala: eu me arrependi, eu vou dar cabo, entendeu? Na humanidade. Porém, você, Noé, construa um barco. Porém, você, Noé, será salvo, você e a sua casa, porque você encontrou a graça. Está escrito: achou Noé graça diante do Senhor. Você consegue perceber isso? Noé tinha um desafio muito grande de primeiro falar para a esposa que Deus havia falado com ele e deu um projeto
ousado, audacioso. E depois convenceu os filhos e as noras para estar com ele nesta jornada, nessa empreitada. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus quer salvar a sua casa. Há uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você que está aqui foi acordado, está sendo acordado, está sendo despertado. Deus está te dando para você o mapa, a direção. A sua família é projeto de Deus, a sua casa é projeto de Deus. Entendeu? Deus não quer que a sua casa pereça. Deus não quer que a sua família pereça. Deus não quer que os seus filhos pereçam, não é? Nora, genro. Deus não quer que a sua esposa pereça. Deus não quer que a sua casa pereça. A igreja, na verdade, é uma família de famílias. Você consegue entender? E talvez Deus está te dando uma direção aqui para que você se levante. Nós temos uma diretriz. Aquele que acorda primeiro tem o desafio de acordar os outros. Aquele que desperta em uma casa tem o desafio de despertar os outros. Aquele que é salvo tem o compromisso e o desafio de salvar os outros, ainda que pareça loucura. Mas eu quero declarar para você, à luz dessa palavra: você e a sua casa não perecerá. Você e a sua casa serão salvos. Em nome de Jesus. Então, fique com essa palavra nesse dia, nesta manhã. A provisão, a direção e ao quê? A provisão, a direção e a poder quando estamos no centro da vontade de Deus. E assim como Noé, eu profetizo e declaro sobre a sua vida: você e a sua casa entrarão na arca, e apesar das circunstâncias, apesar da situação, apesar, não é, da tribulação, apesar do que está acontecendo no mundo, você e sua casa estão salvos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Escreva amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar com você e terminar essa live. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, faça isso agora mesmo. Curta, comente, compartilhe, nos siga e saiba, todas as manhãs nós estamos aqui, todas as manhãs, querendo Deus, compartilhando uma palavra que liberta. Amém? Fique na paz de Cristo, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta porção. Nós sabemos que houve chuva, sim, nós sabemos que as fontes se romperam e que houve o dilúvio. Porém, Noé e a sua casa achou graça diante do Senhor. Eu oro para que o meu irmão, a minha irmã que está comigo nessa live, nesta manhã, possa ser tocado de maneira tal. Entendam, por revelação no Espírito, que ele tem a incumbência, a responsabilidade de anunciar a boa nova notícia, a boa notícia, àqueles que ainda estão dormindo da sua casa. Em nome de Jesus, ainda que pareça ser loucura, ainda que pareça ser, na verdade, algo fora da realidade. Na verdade, o apóstolo Paulo nos diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E certamente não há nada que o Senhor queira fazer que não seja revelado à sua igreja e aos profetas. E o Senhor está falando, nos instruindo, nos direcionando. E que possamos, em nome de Jesus, agir segundo o seu querer,
a sua vontade para a tua glória, louvor e honra. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Fique na paz de Cristo. Forte abraço. Estamos juntos. Até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.